Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a categoria de melhor filme internacional. Antes do Oscar, todo domingo eu resolvi fazer a análise de alguma das principais categorias do Oscar pra gente já ir esquentando e eu ir contando pra vocês o que eu achei com detalhes de cada uma das categorias. Eu vou deixar uma playlist aqui linkada no vídeo, onde vai ter os outros vídeos desse quadro aqui no canal, e também vou deixar a playlist que tem todos os filmes que eu critiquei já aqui no canal e que foram indicados ao Oscar, pra quem quiser assistir também. Bom, também lembrando que mais perto da premiação eu pretendo fazer um grande apanhadão falando sobre as minhas apostas finais, quem que eu acho que vai ganhar, como todo ano, né? Mas enfim, vamos falar sobre a categoria de melhor filme internacional. Honestamente, essa foi uma das minhas categorias favoritas desse ano. Acho que a gente tem filmes muito bons, filmes muito fortes, que inclusive boa parte deles foi indicado para alguma outra categoria, né, e não só melhor filme internacional, o que é muito legal e é uma coisa que nem sempre acontece aqui dentro da premiação, né? Então, enfim, dentre os indicados a gente tem o filme A Voz de Hind Rajab, que é o filme escolhido pela Tunísia, o filme Foi Apenas um Acidente, que é o selecionado da França, o filme Sirat, que é o selecionado da Espanha, O Agente Secreto, que é o selecionado do Brasil, e também o filme Valor Sentimental, que é o selecionado da Noruega. E bom, vamos já começar falando sobre Valor Sentimental. Esse é um filme que lembra um pouco outro filme do diretor, que é A Pior Pessoa do Mundo, que tem esse caráter muito mais pessoal e pra falar sobre traumas pessoais, né? Aqui a gente acompanha uma família que basicamente o pai, ele foi ausente a maior parte da vida das filhas e que agora ele tá de volta e tá tentando meio que se reunir ali com as filhas que tem muito trauma pra lidar em relação a isso, em relação ao pai delas. Eu vou ser bem sincera que quando eu fui assistir esse filme eu tava com expectativas altíssimas, assim, e eu achava que eu ia me apaixonar por ele por completo. Eu achei o filme bem legal, gostei bastante, e é até interessante que mesmo ele sendo um filme que fala sobre traumas, eu achei ele reconfortante, assim, de assistir. Eu senti que eu poderia ter assistido várias horas dele, apenas daquela família tentando se conectar novamente, tentando se reconciliar, assim. Acho que o grande forte dentro do filme são as atuações mesmo, né, e muito por conta dos personagens que são tão interessantes. Então, você tem grande parte do elenco indicado ali, as categorias principais do Oscar, né, você tem duas indicadas à categoria de atriz coadjuvante, aí você tem a protagonista, né, a Renate Reinsve, que também trabalhou com o diretor em A Pior Pessoa do Mundo, na categoria de atriz principal, e na categoria de ator coadjuvante, inclusive eu diria que ele é o grande favorito dessa categoria hoje, é o ator Stellan Skarsgård, que interpreta esse pai ausente, né? E é um filme muito bonito, porque ele tem essa coisa de falar sobre o trauma, ao mesmo tempo que ele fala sobre a importância da arte nesse processo de cura, né? Ou nesse processo de lidar com esse trauma e como você, de certa forma, expressa suas coisas através da arte, né? Então, por um lado, a gente tem esse pai, que é um diretor extremamente renomado, que dentro da arte dele, ele tenta curar o que ele já passou no passado e tentar fazer as pazes com as filhas, né? E ao mesmo tempo, você tem essa filha mais velha, que é interpretada pela Renate Reinsve, que usa a arte pra se esconder, pra não ter que lidar com as coisas da vida real. Enfim, acho que ele traz questionamentos bem interessantes. É um filme talvez diferente do que eu tava esperando. Eu gostei bastante, mas aquilo, não é o meu favorito dessa categoria, mas acho que ele pode ser o favorito da categoria aqui dentro do Oscar. E bom, já falando do meu favorito então, né, já que falamos sobre isso, vou falar sobre O Agente Secreto. Que filme legal! Eu tô com muita torcida pro Agente Secreto, porque eu sinto que ele foi um filme, pelo que eu tenho pesquisado, que agradou muito o pessoal de fora, assim. Foi um filme que eu só vi elogios de todos os tipos de portais diferentes. Logo no início que ele foi lançado, eu vi muitos portais dando como certeza tanto a indicação do filme quanto a indicação do Wagner Moura muito tempo antes do Oscar, então isso é realmente muito legal e só deixa mais claro a força do filme aqui dentro, né, da premiação. E ao contrário de Ainda Estou Aqui, que, enfim, recebeu a estatueta ano passado, aqui o Agente Secreto recebeu, além de melhor filme internacional, outras 3 indicações, sendo melhor filme, melhor direção de elenco e melhor ator por Wagner Moura, que eu também acredito que tá ali entre os favoritos, assim, eu realmente acredito. Mas bom, o Agente Secreto então acompanha esse personagem que é o Marcelo, que a gente não sabe sobre o passado dele, só sabe que ele teve que se mudar pro Recife pra fugir do seu passado, de alguma coisa do passado.
E é basicamente só isso que eu posso contar pra não dar mais spoilers do filme. Mas realmente é um filme muito legal, muito brasileiro. E é muito legal que ele tá sendo tão elogiado, assim, pelo pessoal de fora, porque realmente é um filme muito brasileiro. Desde a trilha sonora, desde a cor do filme, desde a atuação do Wagner Moura e tudo que acontece, né? É um filme que conta muito sobre o período da ditadura e que tem esse trocadilho, né, de o agente secreto, que na verdade ele não é um agente secreto, né? Isso que é o mais interessante. É um filme que você imagina que ele vai ser um agente secreto, mas na verdade ele só é uma pessoa que foi obrigada a viver uma vida dupla, né? Pelas questões da época. Bom, eu já falei muito sobre Agente Secreto aqui no canal, vou inclusive deixar o vídeo aqui linkado, mas foi um filme que eu curti bastante. Eu achei... ele me prendeu com muita facilidade do começo até o fim, assim, é um filme que você tá a todo momento, e quando acabou eu fiquei extremamente surpresa, porque passou muito rápido, assim, e é um filme muito vivo, é um filme cheio de ação, com momentos de tensão que são extremamente palpáveis e muito interessantes de se acompanhar, então, enfim. Eu acredito que tenham chances muito grandes do filme sair vitorioso aqui dessa estatueta de melhor filme internacional. Acho que ele tem uma boa batalha pela frente aqui, com um valor sentimental, claro, mas acho que não é impossível. Acho que é um filme que, com a campanha certa, pode ser que ele vá bem longe. Falando agora do meu terceiro favorito nessa categoria, tá? O filme Foi Apenas um Acidente. Esse filme, eu acho que ele fica muito legal quando você tem noção do contexto, né, em que ele foi criado, em parte, pela história do diretor. O filme tem direção do Jafar Panahi, que é um diretor que já foi preso, já foi impedido de fazer filmes lá no Irã. Ele é um filme que conta uma história dentro do Irã, mas que teve que ser o selecionado da França, né, pra conseguir mandar aí o filme pro Oscar. E ele é um filme que fala muito sobre trauma, fala muito sobre perdão, sobre culpa, sobre vingança. Na história a gente acompanha 5 ex-presos políticos que acabam encontrando um de seus torturadores e eles capturam ele e agora eles precisam decidir o que fazer com esse torturador. E é muito legal que isso, eu até vi uma entrevista depois do diretor falando sobre isso, que é um filme que tem muitos momentos de comédia. E ele fala que a comédia é um traço extremamente humano, e esse filme é sobre humanos, é sobre humanidade. Então é importante ter esses momentos também dentro da história. E ao mesmo tempo que ele tem esses momentos de comédia, esses momentos não diminuem os momentos tensos, os momentos sérios e os momentos grandiosos dentro da história. Ele é um filme que, putz, te impacta muito, assim. Eu recomendei esse filme pra muita gente e até agora eu não ouvi ninguém falando que, putz, não gostou do filme, porque eu acho que ele é impactante demais, assim, tudo que acontece dentro da história, tudo que os personagens passam, as decisões que eles têm que tomar, e o que é mais legal é que o filme abre um espaço pra você, de certa forma, tomar essas decisões junto com os personagens, você se questionar o que eu faria no lugar deles, né, e isso é realmente muito legal de dentro da história. E agora falando sobre um filme que eu assisti recentemente, que é o filme A Voz de Hind Rajab. Esse é um filme que é o selecionado da Tunísia, e ele conta a história de voluntários da Crescente Vermelha da Palestina que ficam em ligação, é basicamente um grupo meio de auxílio, de ajuda, que manda ambulância, que ajuda com cuidados médicos, assim, quando tem bombardeios, essas coisas, que ficam em ligação com uma menina de 6 anos que está presa dentro de um carro em Gaza. Bom, não preciso nem falar do quão atual esse filme é, e acho que isso também justifica muito a escolha dele para ser um dos indicados aqui dentro do Oscar, e é muito da força do filme. Ele se baseia, claro, numa história verdadeira, mas ele também traz aspectos dessa história verdadeira. Então, muitas das ligações que eles fazem ali dentro do filme são as ligações reais que aconteceram no momento. E eu acho que o que fica com você dentro dessa história é realmente o desespero. Que você acompanha esses personagens, que eles querem fazer algo a respeito, que eles querem ajudar a menina de 6 anos, que tá completamente desesperada ali naquela situação, e eles não conseguem, porque tem todo um esquema de como que tem que ser feito esses resgates, e demoram, e são ineficazes, né, e é um filme pra mostrar essa realidade que é horrível, que é chocante, que é indignadora, assim, e mostrando principalmente o trabalho dessas pessoas, que é extremamente difícil, né? Então, em determinado momento do filme, uma personagem principal tá em ligação com a menina, e a menina fala, vem me buscar, por favor, vem me buscar, e ela tem que virar pra menina e falar, eu não posso, eu não tenho o que fazer. E isso é muito difícil, assim. Eu acho que o filme tem 2 grandes momentos, um no começo e outro no final, assim, que, putz, fica com você, assim, depois de tudo que acontece, justamente por trazer essa questão de ser uma história verdadeira e mostrar o impacto, mostrar momentos fortes, e eles te impactam mesmo sem precisar mostrar a violência, por assim dizer, né? Mostrar cenas que mostrem sangue, enfim, é um filme muito triste,
Eu acho assim, eu gostei da história, mas eu sinto que esse era um filme que poderia ter menos tempo do que ele tem. Ele tem 1h30 de duração, mas eu acho que era um filme que conseguiria contar essa história e ainda com mais impacto ainda, com 1 hora de duração tranquilamente, assim, porque eu acho que você perde um tempo ali, principalmente no meio da história, em que eles ficam recontando e reiterando coisas que a gente já entendeu, né, sobre esse sistema, sobre quão desesperador é esse trabalho, né, mas ainda assim é um filme impactante que vale a pena aqui, continua sendo um filme bom aqui dentro da lista. E por fim, um dos últimos indicados é o filme Cerati, que é o selecionado da Espanha, e nesse filme a gente acompanha um pai e o seu filho que vão em raves que acontecem ali no deserto, tentando encontrar a filha deles, né, a filha e a irmã dele. E, pô, é um filme que foi muito legal quando eu fui assistir, porque ele tem um som realmente muito poderoso. E a sala em que eu estava com um volume ensurdecedor e eu realmente, assim, querendo ou não, me senti muito imersa dentro da história. Mas bom, então esse filme, ele meio que acompanha essa busca incansável do pai pela filha e meio que tentando, por contato com outras pessoas, indo em diversas raves ali no deserto, encontrar, assim, onde que ela poderia estar, né? Raves essas que são em lugares perigosos, em lugares que, eventualmente, às vezes chega um exército mandando as pessoas saírem, que tem campos minados, que é um lugar não tão propício para esse tipo de rave, talvez. E é um filme que tem todo um formato de filme de road trip, eu diria assim. Eu gostei muito de 2/3 do filme, acho que são excepcionais, e eu tava pensando assim comigo, meu Deus, eu vou dar 5 estrelas pra esse filme, porque eu achei simplesmente genial tudo que tava acontecendo. É um filme que me impactou, eu tava muito interessada com a jornada do pai, eu gostava muito dos outros personagens, né, e conforme o pai vai em busca da filha, ele vai meio que se formando com um outro grupo de jovens ali que participam dessas raves, e ele vai entendendo um pouco dos motivos da filha, né? Ele tem uma relação um tanto quanto complicada e ele vai vendo a filha dele nessas outras pessoas. Então, é um filme muito emocional, assim, por esse lado. Até que, eventualmente, eles chegam no ponto que eu acho que o filme ele não sabia muito bem como se finalizar. E eu achei que, não sei, tirou um pouco de todo o impacto do que vai acontecendo, assim. Não sei muito bem como descrever, mas eu acho que, tipo assim, ele pra mim foi quase um filme excepcional, assim, e daí teve esse último 1/3 de filme que eu não sei, assim, pareceu que foi um final pra você refletir, mas eu acho que não é uma história que tava dando a entender esse tipo de final, assim. Não sei se vocês conseguem entender, né? Eu tentando dar o mínimo de spoiler possível. Mas é um filme legal, assim. Acho que é um filme que vale a pena, principalmente por ser um filme de outra nacionalidade que nem sempre a gente consome, que conta de uma realidade que também a gente muitas vezes não vê, né? Eu, pelo menos, não tinha a menor ideia desse tipo de coisa, então também vale a pena. Aqui dentro dessa categoria, na verdade, eu queria falar sobre a minha indignação, que é a falta do filme No Other Choice. Eu amei esse filme, né? O nome do filme é A Única Saída, e eu tinha quase certeza que esse filme seria indicado à categoria de melhor filme internacional, e eu acho que muito merecidamente. Apesar de ter gostado de Cerati, ter gostado de A Voz de Hindi Rajab, eu acho que No Other Choice caberia na vaga tanto de um quanto do outro, assim. Eu acho que era um filme que valia até pra melhor filme, porque eu realmente me diverti muito. Ele é um filme que acompanha um homem que ele é demitido por tentar encontrar justiça ali para os seus trabalhadores, e ele trabalha na indústria do papel e ele não consegue achar outro emprego porque tem sempre candidatos melhores do que ele. Então a solução óbvia dele é ele vai matar os outros candidatos. E se só pela sinopse você já não se sente completamente interessado, eu posso dizer pra vocês que o filme é exatamente isso e é maravilhoso, assim. O filme é muito engraçado, tem grandes performances que mostra realmente esse desespero cru, essa vontade, e é um sentimento que a gente se relaciona como humano mesmo, né? De ambição, de desespero. O que você faria no seu maior desespero? Lógico, é umas medidas extremas aqui dentro da história, mas é muito engajante, assim, e toda hora você quer saber o que vai acontecer com ele, o que ele vai fazer de próximo, como é que ele vai sair das questões que ele se coloca.
Enfim, fiquei muito chateada que ele não foi indicado, porque eu acho que realmente merecia. É um filme excepcional. Mas bom, falando sobre um geral da categoria, eu realmente acho que os 3 filmes mais fortes aqui Foi Apenas um Acidente, Agente Secreto e Valor Sentimental. Acho que o Valor Sentimental, ele tá um pouco na frente pelo tanto de categorias, isso sempre ajuda na força do filme, na campanha, né? Mas eu acredito muito na força de O Agente Secreto, eu acredito muito que é um filme que vai conquistar muita gente e é um filme que tá tendo muitas campanhas. O Wagner Moura tá fazendo diversas entrevistas, o pessoal se interessou muito pelo filme, pela história, a música do filme é muito engajante, né, e todo mundo tá comprando muito isso, então eu acredito que é um filme que, se for feita a campanha certa, né, e como a gente sabe, o Oscar é uma premiação muito feita de campanha, só a gente vê o caso de Emília Pérez do ano passado, acredito que pode se sair vitorioso e a gente pode ter 2 anos seguidos de Oscar pro Brasil. Mas bom, essa foi a minha análise da categoria de melhor filme internacional. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha dessa categoria, qual que é o seu filme favorito, quem que você acha que vai ganhar. E enfim, logo semana que vem temos outra categoria pra destrinchar aqui.